Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar a sua, a minha, a nossa Minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso, que acompanha você aí na academia, na ida para o trabalho, para a escola, no Cooper que você está fazendo aí, nos afazeres domésticos, lavando os pratos, lavando a casa. Você que é trabalhador e trabalha ouvindo podcast e está ouvindo a gente agora, então seja muito bem-vindo ao Historiante em mais uma Minipédia. Eu sou o Pablo Magalhães. E aqui é Kleber Roberto, e hoje nós vamos falar de um tema que é um tema pesado, um tema que remonta a um dos períodos mais dramáticos e tristes da história humana, que é o Holocausto. E para entendermos sobre o que foi o Holocausto, esse trágico período da história, nós temos que entender o próprio termo Holocausto, entendermos também o que foi o arianismo e a supremacia racial nazista que levaram ao Holocausto e também o que foram os campos de extermínio, porque não foram locais apenas onde ocorreu a morte, o extermínio de judeus, mas de todos os outros que eram chamados pelos nazistas de raças inferiores. Esse termo abominável. Mas antes de passar a palavrinha para Pablo, não se esqueçam que vocês ainda têm acesso ao cupom de desconto do Historiante, onde vocês podem adquirir vários livros na editora parceira do Historiante, a editora Contexto, utilizando o cupom de desconto Historiante20. Lembrando que você pode ser apoiador e também não pode ser apoiador para utilizar esse cupom de desconto. Você pode utilizá-lo e adquirir os seus livros na editora Contexto. Acesse e utilize o nosso cupom de desconto Historiante20. Inclusive, o roteiro de hoje ele é todo baseado de um dos livros da editora Contexto, que é a nossa parceira, né? O livro Holocausto e Memória, do Marcus Gutermann, que gentilmente vai participar deste episódio aqui, né? Ele vai dar um tostão da voz dele para explicar um pouquinho sobre Holocausto, sobre a memória e sobre o processo de construção do livro dele sobre esse assunto. Então, teremos hoje a participação ilustre do Marcus Gutermann. E você que é nosso apoiador, através do apoia.se/historiante ou através do aplicativo da Aurelo, vai poder concorrer a esse livro, né? Você pode ganhar Holocausto e Memória em sua casinha. Basta colaborar com apenas R$4 mensais, fazer parte aí do sorteio mensal de livros, além de receber nossos conteúdos exclusivos no grupo secreto. Então é isso, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Orelo, porque ele é leve, fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o Historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. Vamos começar falando sobre o próprio termo Holocausto, né? O termo Holocausto ele está em disputa. Há na historiografia a preferência pela palavra Shoah, que é o termo utilizado para se referir ao processo pelo qual os judeus eles sofreram uma perseguição, exclusão social e econômica, expropriação, guetização, exploração do trabalho forçado e o extermínio por meio da fome, doença, esgotamento físico e o assassinato por meio de fuzilamentos e por meio do gaseamento. Tudo isso faz parte da Shoah, mas que boa parte dos ouvintes e boa parte do mundo conhece como Holocausto, porque é o termo que ficou mais conhecido no mundo inteiro e que, né, de certo modo,
é aquilo que as pessoas mais conhecem, é o termo que as pessoas mais conhecem. De todo modo, a gente precisa compreender, problematizar esse termo, porque ele faz parte, né, de uma disputa de compreensão sobre a narrativa do que foi o Holocausto e do que ele representa na história contemporânea, principalmente na história recente, a partir do momento em que nós sabemos que há pessoas que questionam a própria veracidade do Holocausto, né, da perseguição aos judeus. Mas a gente sabe que o Holocausto ele está se referindo a um termo grego, holocauston, que é derivado do hebraico olar, que se refere à oferta do sacrifício a Deus pelo fogo, né? Então é uma coisa muito paradoxal. O termo holocausto ele vai começar a ser utilizado com mais recorrência depois que uma série norte-americana vai passar a trabalhar esse termo, né? Utilizar o termo holocausto. Então a gente vai acabar cravando em nossas memórias um termo que não é necessariamente o termo do evento, mas um termo que foi criado por norte-americanos para se referir ao evento. Então, o Holocausto tem toda essa problematização em volta do seu contexto, do seu conceito, e de fato, né, e vamos tentar colocar o Holocausto dentro de uma reflexão mais propositiva. O evento Holocausto ele vai se tratar necessariamente aí, né, desse processo que vai culminar no genocídio dos judeus em solo alemão durante o regime nazista liderado por Adolf Hitler, que vai sistematizar e vai colocar em uma forma extremamente fabril, né, quase que uma indústria da morte, a solução final, né, que vai ser, de fato, o extermínio dos judeus que habitavam a Alemanha. Mas por que os judeus, hein, Kleber? Por que justamente os judeus? Bem, dentro de toda essa perspectiva, dessa perseguição contra os judeus, os alemães eles se utilizavam do argumento de serem uma raça superior às outras. E dentro dessas raças tidas como inferiores estavam os judeus. Mas aí pensamos, de onde veio esse conceito assim de raça superior? E aí vamos remontando ali até o século XIX. Não surgiu ali, especificamente na mente doentia de Hitler, essa ideia de raça ariana. É algo que já vem do século XIX, a ideia de uma raça ariana, que seria uma raça caucasiana, os caucasoides, que seriam pessoas que teriam migrado, seriam tribos que teriam migrado da região sul da Rússia, e essa migração ocorreu há milhares de anos atrás, e eles foram para a Europa e se expandiram dentro do continente europeu, ou seja, tribos indo-europeias que acabaram colonizando a Europa. E por serem tidos como superiores, eles teriam várias vantagens sobre as outras civilizações, os outros povos. Entre isso, teriam estrutura física maior, olhos seriam em cores diferentes das raças inferiores. Até uma coisa que é bem interessante, a questão da lactose, intolerância ao leite. Para os arianos, a raça superior, eles não teriam esse problema. Só quem teriam seriam as raças inferiores. É tanto que vocês veem aí até em alguns filmes a questão dos nazistas sempre beberem leite com orgulho, exatamente dentro desse conceito. A raça superior que não se submete a nenhum problema físico. Então as outras raças seriam inferiores. E aí estavam também os judeus, que eram também detentores de um poder econômico elevado na Europa, e eles também ficaram, digamos, diante de um mal, e eles não teriam como fugir dessa situação, pois já havia um antissemitismo já presente dentro da Europa, um antissemitismo que tinha surgido dentro, por exemplo, do Império Russo, ali durante o governo dos czares. Já havia esse antissemitismo nos estados bálticos. Em várias regiões já havia um antissemitismo, ou seja, tem a ideia de uma raça superior, já tem a presença de um elemento de preconceito contra um povo que tinha um poder aquisitivo e poderia ser muito bem
dilapidado esse poder aquisitivo. Então, tudo isso, digamos, faz uma confluência para que os judeus fossem e o principal inimigo a ser combatido e eliminado pelos nazistas. Esse era o conceito que eles tinham. O antissemitismo, ele é a base do arianismo e ele vai servir como o esteio principal para o Holocausto, né? E especialmente por conta dessa visão de superioridade que os ditos arianos eles vão ter em relação aos demais grupos sociais colocados como inferiores. Os judeus, eles vão fazer parte desse grupo, né? Por um ódio histórico, por uma perspectiva histórica sobre como os alemães viam os judeus, mas diversos outros grupos eles vão fazer parte desse processo de extermínio, né? E eram tidos como inferiores. A gente vai ter o caso dos ciganos, muito característicos daquela região da Romênia. Dos Balcãs, Romênia. Isso. A gente vai ter as pessoas com deficiência, que são pessoas com deficiência desde má formação de determinados membros, a própria condição mental diferente diante de determinada síndrome, determinada condição genética. Então, todas essas pessoas vistas como desnecessárias, inferiores e que atrapalhassem o processo de desenvolvimento da raça pura ariana deveriam ser exterminadas. Mas de longe, Aí também até os testemunhos de Jeová. Eles, como não eram braços que eles não faziam parte das guerras alemãs, eles acabaram entrando dentro desse bucho de uma raça que deveria também ser perseguida. A gente vai ter pessoas com deficiência, distúrbios mentais, comunidade LGBT, povos ciganos, população negra, os afro-alemães que existiam, tá? Tem até um artigo lá no site do historiante falando sobre os afro-alemães, comunistas, anarquistas, maçons, poloneses, eslavos, opositores políticos, chineses, artistas, intelectuais, prisioneiros de guerra. Todos esses grupos eles foram perseguidos e exterminados. Mas claro, acima de tudo, quando a gente fala sobre o Holocausto, quando a gente fala sobre esse extermínio em massa de um grupo social, de um grupo étnico, racial, é claro que a gente tem que observar como os judeus sofreram nesse processo, né? Como os judeus eles sucumbiram diante da máquina de moer carne nazista. E aí é que está a questão, né? Quando a gente fala sobre a memória do Holocausto, a gente fala sobre diversas perspectivas, desde memórias de pessoas que viveram isso na pele, às disputas de narrativas que vão ser construídas posteriormente. Por exemplo, tem um relato, inclusive, muito significativo para a pesquisa historiográfica, que é o Primo Levi. Ele vai estar diretamente envolvido nesse processo porque ele vai ser um interno lá do campo de concentração de Auschwitz. E ele vai dar alguns relatos sobre a vida dele no campo de concentração. Por exemplo, ele vai contar que ele tentou matar a sede com um pedaço de gelo que tinha se formado no exterior de uma janela. E aí um sentinela nazista, quando viu a cena, se aproximou e arrancou brutalmente o gelo das mãos dele, né? Aí ele, assustado, vai perguntar por quê? E o guarda vai responder dizendo, aqui não há porquê. Então o próprio Primo Levi diz que essa explicação é monstruosa, mas é bem simples. Tudo naquele lugar era proibido. Essa era a razão de ser um campo de concentração. As experiências de pessoas que viveram na pele todo esse processo são experiências extremamente duras, extremamente pesadas, necessárias para a gente compreender o que foram os campos de concentração, o que foram esses espaços tão complicados, tão difíceis de se sobreviver e que trabalharam para a morte, né, dessas pessoas, né, Kleber? Isso mesmo. Vamos lembrar também que a perseguição e o extermínio das comunidades judaicas não ocorreu em câmaras de gás, em campos de concentração. Durante a própria Segunda Guerra, esse extermínio se iniciou através do fuzilamento. O fuzilamento em massa de comunidades inteiras, principalmente durante a invasão da União Soviética. E esse extermínio, que ficou até conhecido também utilizando o termo Holocausto, ficou conhecido como Holocausto das Balas, resultou na morte de mais de 2 milhões de pessoas, na imensa maioria judeus. E foi a partir
Olha que, digamos, ironia macabra, podemos usar esse termo, devido ao trauma que os soldados alemães tiveram de fuzilar tantas pessoas por dia, centenas e milhares de pessoas por dia, devido a esse trauma, é que os alemães começaram a pensar em uma forma de exterminar os judeus sem traumatizá-los. Olha que coisa assim, que é algo macabro. Aí eles começam as ideias, primeiro, dinamitar judeus, isso mesmo que vocês ouviram, colocar bananas de dinamite e dinamitar grupos de judeus, mas depois, posteriormente, viram os caminhões de gás que também estavam traumatizando os motoristas alemães, e aí chegaram no consenso de utilizar as câmaras de gás, que era um método para eles que era barato e poderia exterminar muitas pessoas, mas aí seria um tema bem abrangente que poderíamos até abordar em outras situações, porque os campos de concentração que acabaram se multiplicando dentro, principalmente do território da Polônia, eles acabaram sendo usados como tanto campos de concentração para trabalho escravo, campos de extermínio, campos para experiências médicas, onde os judeus eram cobaias de terríveis experiências dentro da própria Alemanha. O primeiro campo, por exemplo, de concentração foi o campo de Dachau. Isso até mesmo antes da Alemanha sair invadindo os outros países. Ou seja, a Alemanha já tinha essa ideia de prender e colocar em campos de concentração seus inimigos. Mas, quando vamos analisar e estudar a questão dos campos de concentração, é algo que vemos exatamente uma grande engenhosidade, uma grande, vamos botar aí entre aspas, industrialização da morte, e da morte de pessoas, de seres humanos. Pois é. E tem toda a questão da animalização dos judeus, né? Porque muito antes desse processo do Holocausto, a ideologia nazista já se referia aos judeus através de comparações animalescas. Eles eram as baratas e principalmente eles eram os ratos. Os judeus passaram a ser associados a ratos durante o regime nazista. Essa animalização, ela também fazia parte desse processo de destruição da identidade e da memória dos judeus. Até para próprios alemães darem ideia de não estou matando um ser humano. Isso, é absurdo, né? Chocante. E para falar sobre Holocausto e memória, hoje a gente tem uma pessoa, um convidado fantástico que vai dar um tostão da sua voz agora. É o Marcos Guterman, autor do livro Holocausto e Memória. Oi, Marcos! Olá, historiantes. Meu nome é Marcos Guterman, eu sou jornalista do Jornal Estado de São Paulo, sou historiador também por formação e sou mestre e doutor em História pela USP. Tenho 3 livros publicados, um deles, o meu primeiro, é O Futebol Explica o Brasil, o segundo, Nazistas Entre Nós, sobre os oficiais nazistas que depois da guerra se instalaram em vários países do mundo, inclusive no Brasil, e o terceiro, que é o livro que nós estamos discutindo nesse episódio, que é Holocausto e Memória. Acho que seria interessante fazer uma memória minha, né, pessoal, de como o que me levou a fazer o livro, né, a escrever o livro, a pesquisar para fazer o livro, que foi a intenção de reconstituir, não de reconstituir a memória, porque isso é impossível, né? A memória, ela é muito fragmentada e dependendo das circunstâncias, né? No caso de um evento traumático da dimensão do Holocausto é mais difícil ainda, se não impossível. Mas a ideia era mais ou menos mostrar não como a memória ela se dá, mas como ela é percebida, né? Então, o critério eu vejo de 2 maneiras, e foi por causa disso que eu dividi o livro em 2 partes muito específicas. No primeiro aspecto, eu tenho a memória construída, costurada, articulada pelos sobreviventes, né? Ou seja, por quem sofreu o trauma, né? do Holocausto, do genocídio dos judeus na Segunda Guerra. Então, você tem, e essa é uma memória muito complicada. Eu faço toda essa discussão no livro, a partir inclusive do exemplo que eu tenho em casa, que foi o que me motivou inclusive a ser historiador, né, que foi
o meu parentesco, meus avós, né, por parte de mãe, os pais da minha mãe, que foram vítimas do genocídio. Não, eles não, obviamente, sobreviveram, né, são sobreviventes, mas perderam a família toda e tudo. E sempre me chamou a atenção, ainda que não de uma maneira organizada, isso foi acontecer depois, quando eu passei a estudar história, né, e percebi isso de uma maneira mais clara, mas foi intuitivo perceber que eles não conseguiam, não tinham condições, ou tinham uma série de alguns bloqueios, que eles não conseguiam articular de fato o que aconteceu ali, né? Não que eles mentissem ou que eles inventassem coisas, mas eles criaram uma certa narrativa que os ajudava a enfrentar aquilo que eles não conseguiam dizer, né? Em termos do que aconteceu lá efetivamente. Se bem que, né, uma das questões relevantes que me parece que eu tento trazer e que o livro discute é se de fato teremos algum dia condições de saber exatamente o que aconteceu lá. O Primo Levi, né, dependendo de quem o lê, nos seus vários livros, e especialmente em um chamado Os Afogados e os Sobreviventes, ele mostra que ele é da opinião, né, que só sabe o que aconteceu efetivamente lá quem morreu, né, ou seja, quem tocou o fundo, quem se afogou. Quem sobreviveu não é capaz de dizer plenamente o que aconteceu, né? Então é impossível. Mas eu sou capaz de dizer que a memória do Holocausto, por parte dos sobreviventes, ela é tão complexa quanto é o próprio genocídio. Isso é possível dizer. E eu trato dos vários problemas que os sobreviventes trazem, né? Por exemplo, tem casos interessantíssimos, né? Tem sobreviventes que falam bastante, ou seja, que usam o que eles passaram como uma maneira de dizer que o mundo deve alguma coisa a eles, né? Pela omissão ou pela eventual colaboração. Enquanto ele, a família e os amigos padeciam nos campos de extermínio, ou nos guetos, ou nas duas coisas, né? Ou nos dois lugares. É o caso, inclusive, dos meus avós, que foram encerrados em guetos e depois mandados para campo de extermínio. Tem sobrevivente que não fala nada, simplesmente não consegue falar nada, né? E tem sobreviventes que contam algumas histórias, e essas histórias se repetem. É o conforto da história conhecida. E, curiosamente, são histórias que se repetem mais ou menos do mesmo jeito, claro, com detalhes acrescentados pelo indivíduo aqui e ali, mas são histórias que coincidem muito umas com as outras, né? De impressões gerais que coincidem umas em relação às outras, né? Então, o que você tem ali é um conforto de saber que o que eu passei, o outro também passou, que não foi uma loucura minha pessoal, foi uma coisa real, tão real que outros também passaram. Não é que há uma combinação, é uma coincidência de narrativas que deixa os sobreviventes mais confortáveis. Significa que é mentira? Significa que é exagero? De jeito nenhum. É uma maneira de lidar com o trauma. Isso está explicado em compêndios psicanalíticos e psiquiátricos, que inclusive eu trago como elementos para discussão no meu livro. E para piorar, né, essa situação, os sobreviventes estão morrendo todos, né? A passagem do tempo é implacável. Então esse testemunho, embora registrado em gravações, em depoimentos e tudo, eu mesmo tenho, no meu livro eu trago um depoimento de um sobrevivente de Auschwitz que eu entrevistei para o livro, não é a mesma coisa do que a pessoa, o sobrevivente contando, né? Não tem o mesmo impacto. Então a tendência é essa memória ir se diluindo mais e mais no imaginário mundial. E aí entra o segundo aspecto: como é que o mundo se apropria dessa memória, processa e divulga. Eu acho que é preciso fazer um recorte importante aqui na argumentação, que o Holocausto, se você pergunta, inclusive nos Estados Unidos, para a juventude, tá? Nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, o que foi o Holocausto,
você vai encontrar muita gente, um percentual muito alto de pessoas jovens que nunca ouviram falar ou ouviram falar, mas não sabem muito bem o que é. Ou seja, você tem as novas gerações claramente desinformadas sobre o que aconteceu lá. E isso facilita um tipo de discurso, de interpretação, muito superficial, muito raso, que é proporcionado pelo mundo do cinema. Então, vamos lá, né? O nazismo incorporou o mal absoluto, né? O Hitler como o grande líder desse mal absoluto, com enorme facilidade. Então, isso é um dado, né? Um dado. Você pega qualquer filme que envolva nazistas, qualquer um, né? Desses blockbusters aí, que são filmes que caracterizam os nazistas como o mal absoluto a ser combatido. Sendo que a Segunda Guerra é um pouco mais complexa, paradoxal, nuançada do que isso, né? Os nazistas não existiriam se não houvesse colaboração dos alemães, se não houvesse entusiasmo dos alemães com a mensagem nazista na época. E também não haveria o genocídio se não houvesse colaboração direta ou indireta, por omissão, por ação ou por omissão, do resto da Europa. E não teria havido genocídio se não houvesse hesitação e muitas vezes um silêncio cúmplice dos Estados Unidos em relação ao que estava acontecendo com os judeus europeus muito antes da guerra, né? Vamos lembrar. Então é muito confortável essa apropriação que o mundo faz do nazismo para, de alguma forma, jogar toda a responsabilidade sobre o que aconteceu na Segunda Guerra nos nazistas. O Hitler já morreu, os principais líderes foram, né, alguns deles foram julgados, condenados e executados, né, depois do Tribunal de Nuremberg. Então, aquilo lá, de alguma forma, aspas aqui, resolveu o problema do Holocausto, né, em termos de responsabilidade global sobre o que aconteceu. Então, meu livro, de alguma forma, tenta, ali modestamente, trazer para a discussão o quão confortável é esse tipo de interpretação, esse tipo de apropriação do Holocausto, como uma espécie de libera o mundo da culpa, da responsabilidade sobre o que aconteceu lá naquela ocasião, né? E se a gente não. E qual é o problema disso? O problema é gravíssimo, né? Significa que eu fecho os olhos para a possibilidade daquilo se repetir, não da mesma maneira, nem na mesma dimensão, não se fala disso, mas de você tornar aceitável, como foi o que aconteceu nos anos 30 na Europa, em particular na Alemanha, você tornar aceitável que uma parte da população do seu próprio país, ou de gente que vem de fora, não tenha direitos, possa não ter direitos, e que isso seja aceitável em nome de uma salvação nacional, de uma proteção dos interesses nacionais, etc, etc. Então, que isso é que está na essência do genocídio, né, da ideia de você eliminar fisicamente aquele que você enxerga como ameaça. E vamos lembrar, né, o Holocausto, ele é a culminação de um processo, né? O processo começa com a supressão dos direitos básicos de uma parte da população, que é tratada como cidadã de segunda classe. Então, e isso, você cria um discurso em que isso passa a ser aceitável. Então, voltando à questão da temática de como ela é absorvida pelo mundo pop, pelo mundo no pós-guerra, né? Como é que o mundo lida com essa responsabilidade? Ignorando a responsabilidade. E você faz isso como? Jogando toda a culpa, todo o mal. O mal é o nazismo. O Holocausto é um termo muito problemático, né? Muito problemático. Ele acabou se tornando o termo mais aceito e mais usado para definir o genocídio dos judeus europeus na Segunda Guerra Mundial, porque foi o título dado a uma minissérie que fez muito sucesso nos anos 70, o primeiro trabalho artístico, digamos assim, do Holocausto, né, do genocídio dos judeus, teve esse nome, Holocausto. Inclusive a série passou aqui no Brasil,
uma série bem realista até, a série em si não é exatamente problemática, é uma série boa e tal, mas o nome pegou, né? Mas é um nome problemático por quê? E aí eu faço no livro também toda a problematização do nome, né? O problema começa pelo nome. Se eu chamo de holocausto, e muita gente é contra chamar de holocausto, eu estou levando a questão do genocídio para o âmbito religioso, porque o holocausto é um termo religioso, né? Quando você oferece algo em sacrifício e queima, né? Geralmente animais e tal. Então, quando você diz que houve um holocausto, significa, você pode estar querendo dizer que os judeus foram entregues em sacrifício a Deus ali justamente nas chamas dos fornos crematórios. É uma imagem que de fato não é real, né? Não foi isso que aconteceu. Os judeus não foram oferecidos em holocausto a ninguém, né? E eles foram mortos por serem judeus, né? Aí você tem então já que o holocausto é ruim, o que você põe no lugar? Aí Shoah, que inclusive é o termo usado pelo Claude Lanzmann, né, o grande cineasta francês que fez o grande documentário, né, o maior documentário sobre o Holocausto, chamado Shoah, tem 9 horas de duração, vale a pena enfrentar todas elas, né? É uma obra de arte no sentido mais estrito da palavra, né? O cara conseguiu, por meio das entrevistas, do discurso dos entrevistados, reconstituir, na medida do possível, evidentemente, tudo o que aconteceu lá, e ainda assim muitas perguntas ficam sem resposta. Mas ele chama de Shoah. E Shoah quer dizer tragédia, que está vinculada também a um aspecto religioso, que é a destruição do templo, né, lá em Jerusalém pelos romanos e tal, que determinou o exílio, né, dos judeus pelo mundo, né? Então, e que marcou, né, o fim dessa Israel física e a transformação do povo judeu nesse povo cosmopolita espalhado pelo mundo, que tem como centro o livro, né? É o chamado povo do livro. Parece ser mais interessante chamar de Shoah do que de Holocausto, inclusive é a opção que eu faço na minha tese de doutorado, que é sobre o que eu chamei de moral nazista, né? Em que eu ali explico por que eu prefiro Shoah a Holocausto. Mas mesmo Shoah também é complicado, porque também remete a um aspecto religioso. O fato é o seguinte, não tem nome, né? É um negócio que é inominável, e até há sobreviventes que também não sabem dar nome a isso, né? É tão complicado chamar aquilo que nunca aconteceu, você dá um nome para aquilo, é um negócio, realmente é um grande desafio, que, a meu ver, perdura, né? É muito difícil qualificar. Então eu preferi Shoah digamos, porque o Holocausto realmente é o pior dos termos. E para piorar foi o que pegou, né? Mas é o pior dos termos. Mas Shoah também não é tão bom assim. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? O senhor pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. Nessa minipédia que poderia durar de horas, porque é um tema muito abrangente, eu deixo como sugestão um episódio do Correspondente de Guerras. É um episódio com mais de 1 hora e meia, onde
é abordado desde o início das perseguições contra os judeus até o período final, onde está ocorrendo a libertação, tanto pelo Exército Vermelho, como também pelos aliados ocidentais, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Isso já no período final da Segunda Guerra Mundial na Europa. Eu acho também que seria bem válido a gente sugerir aqui uma visita ao Museu do Holocausto, né? Isso. Você pode fazer isso tanto online, tem lá o museudoholocausto.org.br, quanto o museu físico, né, que pode ser visitado. Ele se localiza em Curitiba. Então, visite o site, se cadastre e agende sua visita ao Museu do Holocausto, porque vai ser muito bom para você e para você ter acesso às memórias além das que você já conhece sobre o Holocausto. Então é isso, galera, um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal, até mais.